quando você avança nessa consciência de você dizer assim, eu vou trabalhar meus antepassados. Você vai interferindo também em todo mundo que está ligado a isso, não? Que está vivo, que está... Com certeza, porque você é um desdobramento de tudo isso, né? Imagina, você é uma continuação e um desdobramento, você é um fractal deles todos, né? Então por isso que eu acredito que essa informação está registrada totalmente em você. Então não tem como não trabalhar limpeza de pai e mãe, né, com uma pessoa. Então eu falo, olha, para mim, para o meu espaço, eu normalmente inicio com uma limpeza de pai e mãe. Porque a gente costuma dizer isso, né, Joel, alquimicamente, não fez limpeza de pai e mãe, não fez nada. E aí, gente, mais um encontro, mais um Alquimicast, hoje com um alquimista, que veio lá de Jundiaí, inclusive batendo recordes de tempo, porque eu nunca vi uma pessoa vir lá de Jundiaí demorar só 50 minutos para chegar aqui no interior de Cotia. Mas esse é o Júnior Moura, que nós vamos daqui a pouco conversar com ele. Vocês vão conhecer um alquimista na prática. O Júnior há muitos anos já que trabalha com alquimia e depois ele mesmo vai se apresentar para vocês. E eu estou aqui para dar as boas-vindas a esse bate-papo. Nós vamos falar de muitas coisas aqui, é muita história para contar com o Júnior, hein? E hoje ele está empolgado, botou até o óculos aí quando sentou, já colocou o óculos, falou que era para me ver melhor. Então vamos aqui, estamos ansiosos, né? Para começar esse bate-papo, que vocês vão curtir, como tem curtido aí todos os nossos podcasts. E sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo. Júnior, estava ansioso, hein? Eu também, meu Por Deus, esse chegou. encontro, não é? Que alegria, tô muito feliz de estar aqui contigo. Eu sempre converso com você Sim. pelo Instagram, né? A gente sempre está conversando pelo Instagram, mas uma oportunidade dessa é uma oportunidade ímpar, única às vezes, né? Única não vai ser única, né? Não, vai ser muitas. de muitas vezes, né? Mas você hoje tá... Eu quero primeiro que você se apresente. Eu até, nos bastidores aqui, eu estava te perguntando por que é que o Júnior vem antes do Moura. Era para ser Moura Júnior. Você falou que não, né? O que foi que houve? Por que é que você colocou Júnior Moura? É porque, na verdade, ninguém me conhecia pelo meu nome, né? Meu nome como Bom Júnior, meu nome é do meu pai, que é Edson. E aí, ninguém me conhecia por Edson. Então, todo mundo era Júnior, Júnior, Júnior. Ah, Júnior, Júnior. E aí ficou Júnior, mas aí só Júnior ficava ficava muito simples, né? Então aí eu coloquei o Júnior Moura. Mas eu achei tão lindo, sabia? Essa combinação Júnior Moura. Isso. Eu tenho o nome Moura me lembra os mouros, né? Sim. O povo, os árabes, né? Que ali entraram ali pelo Gibraltar, foram para Portugal e Espanha, né? Portugal e Espanha você visita, tem muita coisa dos mouros, né? Desse povo. Sim. Era um povo forte, né? Sim. Inclusive, você olhar para a cara do espanhol, principalmente, você tá vendo um mouro, né? Sim. Que eles eram pessoas grandes, homens grandes, mulheres grandes, aquele rosto assim, fechado, né? Então, quando eu falo Moura, para mim, Mouro, eu já me lembro, assim, vem na minha cabeça, é uma coisa automática. Sim. Eu não tenho uma explicação científica para isso, mas eu tenho uma ligação ali com aquele povo, porque eles são do deserto mesmo, os mouros, né? Eles vieram ali de uma parte bem seca, né? Hoje eu acho que é ali, aquela Marrocos, né? Ali está o Marrocos, né? Eles entraram pelo Marrocos, né? Os mouros, né? Para ir para a Espanha. Que, inclusive, ficaram muito tempo na Espanha. Tu tem ligação com o espanhol ou não? Não tenho. Eu tenho... ancestrais meus são mais Itália, Alemanha e muito índio, né? Ah, é? Ah, me conte aí. Muito índio, Joel. É? E eu venho acessando essa ancestralidade agora num outro nível, de uma outra forma. Venho trazendo essa força ancestral que é do meu sangue, né? Então, minha mãe, ela tinha muito orgulho de falar isso, que ela tinha a avó dela que era índia, que era bugre, que coisa mais pegava linda. boi no laço, pegava bicho no laço. Nossa. Exato. E então eu fui acessando isso com tudo que eu trabalho, né? Com a alquimia, com a constelação familiar, eu fui entendendo, porque eu pensava assim, todo mundo falava, eu tenho
meus ancestrais são todos da Itália, não sei o que. Eu falava, gente, de onde é o meu? Sim. Eu não sabia de onde os meus ancestrais vinham, por quê? Meus ancestrais, muitos, faleceram muito novo, né? Então, meus avós morreram na faixa dos 40 anos. Meu pai faleceu nessa faixa. Então, assim, eu não tinha muita história, sabe? A história Sim. mesmo. Do meu bisavô, meu avô foi isso, Não tinha muita história. E aí, nesse lance de entender, de buscar, eu fui entendendo de onde vinha. Então, foi aí que eu descobri, recentemente, há uns 4 anos atrás, que eu tinha o meu bisavô era alemão, minha bisavó era italiana. E aí, teve toda a parte indígena, né? Enfim, então isso é uma mistura do Brasil com o Egito, como dizia o El Chan. É uma misturada boa. É, A gente vê muito, na Amazônia, a gente vê muito essa misturada, porque na sim, Amazônia entrou o francês, né? sim. Entraram os portugueses, Chegou entraram muita os gente espanhóis. E aí você vai, dependendo da região que você vai na Amazônia, os caboclos, né, que são essas misturas Sim, do europeu com o indígena, aí você vê tanta cara diferente. Aí você tem um caboclo arredondado, aí você sim. tem um caboclo Uma afilado, mistura, assim, né? ó. Mas Brasil, né, Joel? Você Brasil é tem essa um mistura caboclo louca, mais né? quadrado, é uma coisa tão interessante. Mas Sim, eles todos, se você olhar, têm cara de indígena. sim. E esse que- Predomina, né, E esse você sabe que traço. eles ficam bravos, viu? Quando a gente chama de indígena. Não pode Não, eles falar. não gostam. Eles falam que não. Os caboclos, quando você diz, esse aqui, esse é índio. Aí ele fica bravo. Eu não sou índio, não sou índio. Mas você tá na tua cara, caboclo. Que tu Exato, vem do... não pode negar isso, E né? eu falo pra eles assim, quando eles vêm pra cá, eu sempre falo, ó, esse aqui é indígena. Trouxe lá da Amazônia. Aí eles ficam meio assim, né? Não Igual, gosta você tem que muito. ter orgulho. Com certeza, Ave da Maria, o sua maior ancestralidade. orgulho. Eu morro de É, orgulho da minha eu tenho ancestralidade. muito mais orgulho de falar que eu tenho um sangue indígena que vem Sim, daquela sim, floresta maravilhosa que é a Amazônia, do que dizer sim, que eu tenho um sangue europeu, do que eu tenho sim. sangue italiano, sangue português, sangue espanhol. E eu tenho um lado também nordestino, né, João, muito forte, Ah, né? é? Meu pai era baiano, né? Eita! Meu Era pai baiano nasceu branco, né? Porque o baiano baiano. branco. Meu pai era de cabelo bem cacheadinho, crespinho mesmo, mas pele branca, assim. Mas nasceu em Bonfim, né, em Salvador. É, Eita! então, toda a parte do meu pai é nordestina. Ou veio de Salvador, ou veio do Pernambuco. Então, eu tenho toda uma ancestralidade para aqueles lados também, que grita aqui no meu Então hoje é sangue. Júnior Moura. Júnior Moura. Mas você sabe que as pessoas me conhecem nas redes, principalmente por Consciência Luminosa, né? Ah, Consciência que tem a ver com Luminosa, o seu trabalho. exato. Consciência Luminosa, Joel, é um nome que eu recebi da espiritualidade há muitos anos atrás. Me trouxeram esse nome e eu não sabia muito o que seria, Nossa, eu né? acho tão lindo. Consciência É, luminosa, é E aí tão eu lindo. pensei na época, nossa, consciência luminosa, não imaginaria que se tornaria, minhas redes sociais todas são como consciência luminosa, é o nome da minha casa espiritual que eu dirijo, Casa Consciência Luminosa. Então todo o meu trabalho tem como alicerce, estrutura, isso, né? Consciência luminosa, E tu que é a mora ideia. só hoje. Moro sozinho já há muitos anos, né? Sou uma pessoa do elemento ar predominante no É? mapa, total mercurial. Meu mapa todo lá em cima, tudo ar, né? Então, assim, o ar e essa necessidade de poder ir e vir, né? Ninguém põe no potinho, né, Joel? É. Então, assim, a liberdade para mim é algo que é muito importante, né? Então, desde muito cedo trabalho, desde os 12 anos. Nossa, você começou a trabalhar com Comecei a 12 anos. trabalhar Mas desde você começou a cedo. trabalhar, Júnior, com a espiritualidade Também, ou também. Comecei a trabalhar para de trabalho, sobrevivência? e isso porque como eu tive um pai que foi ausente, né, inicialmente, Sim. tive minha mãe que trabalhava muito, então precisava trabalhar para ajudá-la. Sua mãe partiu há pouco Minha mãe tempo, né? partiu, vai fazer 4 Você anos. sentiu bastante, né? Eu Senti, acompanhei você, né, senti. naquela época. Você ficou Sim, bem senti. abalado, né? Ah, porque meu norte era muito ela, né, Joel? Continua Sim. sendo, né? Mas é uma presença muito grande, né, na minha vida. Então, minha mãe é minha rainha mesmo. E tu és filho único? Não. Não. Eu tenho vários irmãos, né? Ah, é? Nós somos em 4, teoricamente. Ah, Tem um que não pôde ficar e 4 que ficaram, né? Mas aí eu tenho depois mais duas irmãs por parte somente de pai. Porque meu pai teve um outro relacionamento e acabou, enfim.
Então, eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, porque minha mãe foi uma mãe solo, criou nós 4 sozinha. Então, assim, eu sou, teoricamente, o quarto, contando esse irmão que não pôde ficar. O que é um irmão que não pôde ficar? É porque minha mãe teve um aborto, né? Minha mãe teve um aborto. Entendi. Então, isso também descobri me trabalhando, fuçando a minha história, descobri que minha mãe tinha tido um aborto. Então, hoje eu incluo, né? Porque aos olhos Que da constelação interessante. Nossa, mas familiar isso é muito interessante. Eu gostei é disso. importante, né? Então, O hoje irmão eu que dou um não pôde lugar. ficar. Isso. Que ele tem um Ah, lugar no nosso coração de reconhecimento, que hoje eu vejo, legal. mas não pode ficar fisicamente como a gente. Então, sou o Eu também quarto. tenho um irmão que não pôde ficar. Agora eu vou falar dele assim. Isso, você não Eu estava tenho contabilizando ele. porque Vamos. eu falo sempre assim, éramos 6. Não, então éramos 7, mas eu tenho um irmão que Isso. não pôde ficar. Exato. E aí, então, Aí eu nessa fiquei ordem. todo arrepiado agora. Um Mexeu, irmão que né? não pôde ficar. Então eu sou o quarto, e aí precisava ajudar a trabalhar, né? Para ajudar minha casa, minha mãe, enfim. Então trabalho desde os 12 anos. Comecei a trabalhar com 12 anos com artesanato. Trabalhei com Então arte. você também é um artista. Trabalhava com artesanato porque era o primeiro trabalho que apareceu, assim. Então fiquei dos 12 aos 16 trabalhando com artesanato, trabalhava Nossa, com que biscuit. lindo. Então a gente fazia umas plantinhas, que eram plantinhas que tinham uma personalidade, cada uma tinha uma personalidade, e vinha uma mensagem, enfim. Era exportado para o O Brasil todo, o biscuit é mundo isso todo. aqui? Eu ganhei um biscuit hoje, ó. Isso é biscuit. Eu ganhei um biscuit tão lindo hoje que É, ela me fez aqui, ó. biscuit é uma massa que tem a base de É, cola, né? gente, eu achava que isso aqui era made in China. Aham. Porque é uma coisa tão. Aí eu falei, nossa, tanta coincidência aqui com minha vida. Mas não, ela fez assim, tudo de Coisa, um por um, biscuit. Olha sim. que coisa linda. Era Lindo. isso que você fazia. Isso, eu utilizava do biscuit, né? E Nossa, aí, que legal. trabalhei até os 16, aí aos 16 anos eu entrei para uma empresa para trabalhar. Fiquei um ano trabalhando numa empresa do Unibanco Seguros, fazendo documentos, Sim. vendo documentos. E depois eu fui pro ramo da beleza, né? Fui trabalhar em salão de Que beleza. legal. Mas tudo começou muito cedo, né, Joel, na minha história. Eu comecei espiritualmente muito cedo a minha jornada, porque tive minha mãe, que era uma pessoa muito espiritualizada, passou por muitos processos, assim, e ela sempre me carregava para os lugares. E aí eu ia para os lugares com ela. Eu tinha um tio que tinha uma casa espiritual, então a minha infância toda foi dentro de uma casa Você espiritual. conviveu isso já desde Desde muito criança. Isso, eu adorava ir no centro para comer as frutas, para receber o passe dos caboclos. Para usufruir de Eu tudo. amava. E aí, aí esse tio acabou falecendo, né? E aí a gente ficou meio órfão de casa, assim, a gente amava tanto ir para casa espiritual dele, porque aí fechou, né, com o falecimento dele. E aí a gente acabou conhecendo uma nova casa que um primo meu apresentou para minha mãe. Aí minha mãe falou: "Vamos conhecer?" Eu falei: "Vamos". Quando a gente chegou nessa casa, tinha o líder da casa lá, ele tinha mais de 80 anos já. Era uma casa simples, né? E aí eu fui passar, né? Eu tinha 13, porque eles falavam que depois dos 12 anos eu não precisava entrar com a minha mãe mais. Eu podia entrar sozinho pra receber um passe, né? Então eu me achava, porque eu falava, agora eu vou Sim, sozinho agora receber o passe. Completei 18 anos. Tipo isso. No meio espiritual, Sim. né? E aí eu entrei, e aí ele acabou, ele ficou mexido um pouco comigo. E aí ele chamou algumas pessoas da casa e ele falou e mandou chamar minha mãe, né? Quando eu passei em consulta, que era para eu poder entrar para casa, porque eu devo ter chego lá com uma galera, né, João? Sim. Cheguei com uma Com equipe. certeza, né? E eu acho que ele viu isso, acessou isso, percebeu a minha sensibilidade. Como disse, sou muito mercurial, meu mapa é todo lá da 8 a 12, né? E aí ele disse: "Você tem que entrar para trabalhar, menino. Meu Deus, a sua mediunidade está gritando." E aí eu pensei: vamos entrar. Vamos. Só que minha mãe era uma pessoa muito espiritualizada até eu ser convidado para entrar, né? Então, ou seja, ela gostava de tudo isso, mas isso mexeu com ela. Porque eu disse para eles: "Tá bom, eu vou entrar. Quando que eu venho? Próximo trabalho eu venho? Venho. Consegue uma roupa branca e venha participar dos nossos trabalhos." E aí minha mãe não gostou, assim, porque ela achou que eu era muito novo, Sim. Ficou né? preocupada, né? Exato. Imagina, já vai fazer 30 anos isso, né? Então era um outro tempo também, né? E aí ela falou: "Não, você é um menino.
existia muito uma crença naquele momento de que o médium que não se trabalhava direito ficava louco, né? É E eu sou levemente rebelde. Não falo que não vai, que aí eu vou capaz de eu querer ir, né? Sou ascendente aquário. Aí ela falou, não, você não vai. Eu falei, eu vou. Uai. Minha roupa branca Deu já até uma consegui. confusão na cabeça, né? Exato. E aí ela parou de frequentar a casa. Porque aí eu entrei. Porque ela não conseguia me ver lá dentro, né? Nossa, que história interessante, doida, isso. né? História. Ela não soube lidar inicialmente com isso, né? E aí eu entrei, então meu processo espiritual começou assim. Você tinha quantos anos? 13 anos. Nossa, foi muito 13 anos. E aí com jovem, 14 né? anos... Uma criança ainda, né? Uma 13 anos criança, era uma para criança. aquele momento, principalmente. Hoje em Aí- dia não é mais, né? 13 anos hoje em dia não é mais Não é criança. mais, naquele Sim. momento, aquela geração era, né? E aí com 14 anos eu acabava que eu já atendia as pessoas, né? Com os passes, já tinha ali a minha equipe espiritual que já dava atendimento, né? Na Umbanda, Nossa, isso era um que terreiro de interessante. Umbanda. Então comecei meu processo espiritual dentro da Umbanda. E aí foi indo, né? E nunca mais eu parei, porque Quem foi que te recebeu na Umbanda? Quem? Do lado de lá, tô falando do cara do lado de lá. Ele é o quê? um preto velho, um preto Eita, velho. é um preto velho, é? Isso. Inclusive é um mentor que Eu também amo os pretos é um, velhos. é um mentor que também é meu mentor de frente, é um preto velho. É ele também. É, Pai José, né? Pai José. Pai José, eu amo Pai José. E era uma coisa linda, assim, porque eles me acolheram muito, Mas sabe? Pai José é uma figura. Durante muitos anos eu trabalhei com o Pai José, né? Uhum, E sabia. que é que eu amo de paixão. E eu tinha uma parte da família que era muito resistente, assim. Isso. Apesar de que ele já achava que eu era doido e também como eu tinha um passado assim como um jovem, eu gostava muito de me drogar, gostava muito de beber, então para eles assim era só um efeito radioativo da droga, né? Sim. E eu falei, deixa eu um dia chamar aqui Pai José no seio familiar. E aí eles vieram tudo assim para testar, Essa história eu né? conheço bem. Eu passo a atender eles, né? Aí, quando veio o Pai José, eu não lembro, eu estava super inconsciente na época, né? Uhum. Mas depois de 2 horas, eu fiquei 2 horas incorporado, quando eu voltei assim para a sala, que eu fiquei olhando para a cara deles, todos eles estavam em frangalhos, de tanto que eles choraram. E isso para mim foi tão impressionante. Marcou, né? Marcou, é uma coisa estranha, né? Eu falei, nossa, eles são tão incrédulos. E de repente, assim, todo mundo foi tocado só com a presença dele. Mas isso é a espiritualidade, né, Joel? Nossa, é uma coisa Você sabe que, incrível. pegando esse gancho teu, né, o meu primeiro impacto que tive na espiritualidade foi com uma cirurgia espiritual que a minha mãe fez. Antes de eu entrar para casa, minha mãe tinha tido uma crise muito forte renal. Minha mãe tinha muita pedra no rim. E ela já estava com a cirurgia marcada. E aí uma amiga falou para ela, vamos lá no centro. Uma amiga não, uma prima da minha mãe convidou ela para ir. Tipo, ela falou, não tenho o que fazer. Minha mãe mal conseguia andar nesse dia. Minha mãe foi, fez a cirurgia espiritual. Eu lembro, eu era muito novinho, eu lembro dela voltando com um curativo. Quando ela voltou diferente. Você percebia que tinha alguma coisa que tinha sido colocado nesse curativo, enfim, mas foi uma cirurgia espiritual, não teve corte, nada. E ele disse, durma e aí você vai ver o que vai acontecer. No outro dia, minha mãe acordou com muita cólica, com muita dor. Correu pro banheiro, sentindo vontade de fazer xixi, e começou a expelir as pedras. Expulsou as pedras. Só que quando começou a cair a primeira, a segunda, ela gritou, minha irmã, traz um vidro. Porque ela queria guardar as pedras, Sim. né? Minha mãe encheu o fundo Gente, que coisa impressionante. o fundo do vidro de maionese de pedra nos rins. Cada uma no tamanho de um feijão. E eu lembro que a gente ficou todos na minha casa assim, ó, muito impressionado com aquilo, né? E aí chegou um dia antes, que era teoricamente, acho que a minha mãe ia fazer a consulta de anestesia, ela levou pro médico o vidro. E ele disse assim, me desculpa, mas eu não consigo acreditar que você expeliu pela urina, né, pela uretra ali, pelo canal, essas pedras. Impossível, pelo tamanho, pelo formato. Sim.
no mínimo você teria desmaiado de dor, porque ia rasgar todo você, né? E ela nem tchum. Ela sentiu muita dor, Sim. mas então esse foi o primeiro marco que alguma coisa me acendeu, sabe, Joel? Dizendo assim, tipo, meu Deus, o que é isso? Isso existe e funciona. Então acho que isso também já começou a ser um convite, né? E eu lembro que eu comecei também, eu devia ter uns 6 para 7 anos. Minha irmã trabalhava numa loja esotérica, com cristais, incensos, enfim. E ela levou para mim alguns cristais para eu brincar e umas miçangas, assim, para eu fazer umas pulseiras para mim. Quando ela chegou, eu estava sentado numa cadeira, na mesa. Eu tinha feito um colar de conta, como se fosse uma guia de Umbanda. E eu pegava as pedras e jogava, fingindo que estava atendendo pessoas. E ela ficou chocada. Ela falou, menino, o que é isso? Quem te falou isso? Como que você aprendeu isso? E aí eu anotava, se a pedra verde cair aqui, é, sei lá, o amor. E eu, na minha inocência de criança, fui fazendo o meu oráculo, sem nem entender o que era um oráculo, né? Então, isso também foi uma passagem marcante dessa espiritualidade se apresentando muito cedo, né, na minha vida. E aí, voltando, né, fiquei na Umbanda por muito tempo. Cheguei a fazer os processos todos dentro da Umbanda, né, até me tornar um sacerdote de Umbanda. Quando eu me desligo dessa casa, né, eu tive um desentendimento assim com o líder da casa e acabei me afastando da casa. Nesse momento eu migro para o Candomblé. E aí eu faço todo o meu processo iniciático ali, vários processos dentro do Candomblé. Porque aí o Candomblé me acolheu nesse momento também de transição, enfim. Eu sentia... Para quem está assistindo a gente, ouvindo sua história, Uhum. que também era uma coisa que eu não entendia. Uhum. Qual é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? A Umbanda, ela vai cultuar a sua ancestralidade. É o caboclo, é o preto velho, são espíritos que viveram aqui na Terra. O Candomblé, ele vai cultuar as divindades. Então, é o próprio orixá. Então, eu vou cultuar Oxum, eu vou cultuar Iemanjá, eu vou cultuar Oxóssi. Então, embora algumas casas de Candomblé também tenham um culto a essa ancestralidade, Sim. né? Porque muita gente da Umbanda migrou para o Candomblé. Então precisava também de acolher essas pessoas que carregavam essa ancestralidade. Então algumas casas de Candomblé vão cultuar também um caboclo, um preto velho, um Exu e uma pombagira. Mas basicamente o culto do Candomblé ele é voltado a cultuar a própria divindade, né? Nossa, que Os legal. orixás. Então eu sempre fui muito buscador, né, Joel? Eu sempre tive muita curiosidade, muito interesse por tudo isso, por esse lugar místico, espiritual. E aí fui vivenciar todo o meu processo, né, no Candomblé também. Mas aí com 18 anos eu ganho de presente de uma amiga um mapa astrológico. E aí eu cheguei para astróloga, 18 anos. 18 anos. E a astróloga gravava da fita a consulta e ela ficou umas 2 horas comigo, João. E ela falava, tipo, o que eu vivo hoje ela falava naquele momento. Eu falava, gente, que doideira, como que essa mulher pode saber tanto de mim? Pedaço de papel. Num pedaço de papel com uns negócios que eu falei, meu Deus, ela me conhece profundamente, muito mais até do que minha própria família. E aí aquilo também já me acendeu um alerta do tipo, essa ferramenta é muito incrível, né? Então aí dentro desse período depois do Candomblé, eu fui estudar astrologia. Então a astrologia foi o primeiro curso grande que eu fiz. Fiz um curso de Reiki antes, foi meu primeiro curso mais espiritual, assim. Depois eu fui fazer astrologia. Aí fiquei... E tu com 18 anos, tu já trabalhava com isso? Assim? Não trabalhava com isso. Não, eu era do ramo da beleza. Tá. E aí... Ainda estava aí no ramo da beleza. Ainda estava. Aí eu fui estudar astrologia. Aí na astrologia, eu, com 3 meses, lia mapa. O meu professor falava assim, gente, menino, você é muito diferente. Porque você não aprendeu, você despertou. Exato. Né? A gente sabe que muitas coisas a gente relembra, né, Joel? Então eu acho que eu fui realmente relembrando. Eu acho que a astrologia, ela já fez parte de algumas existências minhas. Eu sinto hoje que eu venho dar continuidade só a alguma coisa que já começou lá atrás, né? E aí eu fiquei encantado pela astrologia. Foi uma experiência assim incrível. Então eu fiquei quase 3 anos estudando astrologia. E aí depois eu fui emendando um curso no outro, né? Depois eu fui estudar 2 anos numerologia, depois eu estudei tarô,
Depois fui estudar magia divina, fiquei 4 anos estudando magia divina, porque a magia já trazia um pouco dessa relação com os orixás também, que também me encantava. E esse lugar meio do curandeiro, de você se tratar, de você se trabalhar, né? Então, aquilo me encantou. Aí chego, perto ali dos 27 anos, para alquimia. Porque eu tinha uma cliente que chegou para mim, aí eu já fazia mapa. Aí eu já fazia mapa, então eu lembro que eu tava estudando ainda, não tinha me formado, eu oferecia para as pessoas, vamos fazer seu mapa? Me paga R$ 50 e eu vou fazer seu mapa. Então você já começou a criar Já um vínculo comecei. profissional mesmo. Isso, atender pessoas, e eu falava, não, isso Nossa, aqui que eu quero legal. muito isso para minha vida. E aí eu fazia o mapa e eu falava, que adianta eu falar tudo isso para a pessoa e não ajudá-la a trabalhar tudo isso? Aí na época eu tava muito, para muitas coisas eu fui muito autodidata, assim. Eu comecei a me aventurar muito pela radiestesia. Então eu fazia uns remédios pela radiestesia. Ah, Então a pessoa tinha uma dor que X, legal, eu que pegava legal. um gráfico específico, pegava coisas ali e fazia um remédio para ela, para aquilo que eu sentia que precisava. Mas eu sentia que me faltava uma ferramenta, um recurso melhor, né, uma coisa mais estruturada. Aí uma cliente chegou para mim e falou assim: "Você conhece o Joel Aleixo?" Eu falei: "Não". Ela falou: "Nossa, você tem que conhecer ele, porque ele é uma pessoa diferenciada, assim". E pra mim, eu sempre falo que Deus conversa comigo através da boca do outro, assim. Do nada alguém me fala algo e aquilo me veste muito e eu falo, eu entendo que é o divino falando comigo. Eu lembro que ela saiu do espaço, eu dei um Google e procurei tudo sobre você no YouTube, Nossa, fiquei que assistindo o coisa teu legal, vídeo, muito viu legal. o primeiro vídeo seu que você falava da tua experiência iniciática lá no passado, tudo que você passou, como você começou a construir toda a escola, enfim, como começou todo o seu processo, né? E eu falei, gente, eu quero conhecer essa pessoa, quero ser amigo dele. Joel é uma pessoa que eu já era conectado a você sem nem você saber, Eu sem não nem você fazia nem conhecer. ideia, É. né? E aí eu fiquei naquela coisa de fazer o curso. Falei para uma grande amiga terapeuta, que também era astróloga, já tinha estudado comigo magia. E ela falou: Nossa, realmente parece muito interessante o curso dele. Só que ela é bem virginiana, muito terra no mapa. Aí no outro dia ela mandou: Fiz minha inscrição. Eu, né, o libriano, fiquei Ah, muito vou, não vou. Vou, não viajando. vou. Será que eu faço? Será que eu não faço? E aí, como ela fez a matrícula, eu falei: Então, pronto, é a deixa que eu preciso para fazer. E aí fui fazer a formação, né? Só que aí, a pessoa que estuda alquimia, ela tem que saber que ela vai passar pelos processos, né, Joel? Que a gente vai tomar É. fórmulas. E aí começou o meu processo, porque eu lembro do primeiro floral que eu tomei. Expandiu minha sensibilidade num nível muito forte. Tanto que foi até um tema que eu falei para uma professora que a gente tinha lá na escola. Falei para ela, nossa, eu tô tomando há uma semana o floral, eu tô me sentindo muito sensível ao tocar as pessoas, ao olhar para as pessoas, eu vejo coisas. E ela disse: isso provavelmente porque você já tem tudo isso, você Sim, já é é tudo o isso e o floral despertar, ele né? tá É o te despertar. ajustando, É. exato. Então já foi um despertar de verdade. 10 dias, nem 10 dias É tomando o porque você primeiro também, remédio. por tudo que você nos conta, você sempre foi precoce. Exato, acelerado, né, João? É, Eu pensava, acho que gente tem que fazer muita coisa, vamos começar cedo? vamos. E aí começou esse processo de estudar alquimia, que foi a coisa mais linda, acho que eu já vivenciei, né? Porque não só por conta de todo o conteúdo que chega pra gente, que faz dar um boom, né, na nossa cabeça, mas também por todo o processo que você é levado. Então, assim, eu tive uma coisa bem catarse, assim, sabe? Quando eu comecei a vivenciar os processos. Tanto que aí escolhi um alquimista para cuidar, né? Para me tratar, para fazer fórmulas para mim. Em vários momentos eu dizia para ele: não quero continuar, vamos parar por aqui, não estou dando conta, não estou conseguindo sustentar tudo que está chegando. Porque era como se tivesse virado minha vida ao avesso, assim. Aí eu entendi a quantidade de coisas que eu tinha para tratar, a quantidade de coisas que eu tinha para trabalhar, para limpar, para ajustar, sabe? O quanto eu estava infeliz no que eu estava fazendo, né? Eu comecei a perceber que eu estava muito robotizado, assim, acorda, trabalha, paga a conta, volta. Eu estava total na Matrix, assim, sabe? Vivenciando o automático mesmo. E aí a alquimia me acordou, né? A alquimia me despertou, assim. Então foi
Primeira cura que eu tive, eu acho. Mesmo depois de ter me trabalhado tanto espiritualmente, de ter estudado tanto. Eu acho que é quando você toma, né, esses remédios, essas fórmulas, elas agem em níveis até que as pessoas não conhecem. Você iniciou com o quê? O primeiro floral que eu tomei foi limpeza e purificação. Foi isso. Depois eu O fui fazendo básico o do básico, básico. Porque eu cheguei e não tinha muito o que tomar, porque fui para um primeiro dia de aula, né? Era lá no prédio lá. Sim. E aí tinha a lojinha, eu nem falei com ninguém. Eu falei com um mocinho que dava na lojinha e falei, quero tomar alguma coisa. O que você me indica? Ele me indicou um limpeza e purificação. Então foi a primeira coisa que eu tomei. Mas quando eu comecei a ir a mais fundo, que aí eu comecei a perceber a quantidade de processos realmente que tinha para limpar, sabe? Ancestral, né? Da minha mãe, do meu pai, da minha ancestralidade, das minhas crenças, né? Então eu tive processos, Joel, que, meu Deus. E o meu processo como boa pessoa mercurial que sou era à noite. Então à noite eu era levado para muitos lugares, eu tinha limpezas em vários níveis, porque como eu estava dizendo, essas limpezas, esses processos acontecem em vários níveis, né, Joel? É Sim. físico, é Sim. mental, é emocional, é espiritual. Então você sonhou muito também. Meu Deus, muito, muito. Eu lembro que eu tomei uma fórmula, foi a primeira que eu fiquei muito impressionado, assim. Eu tava tomando uma fórmula para limpar a minha relação com a matéria, com o dinheiro, né? Porque como eu não tenho quase nada de terra no mapa, não tenho planeta nenhum embaixo, o alquimista que me atendia falou, vamos trabalhar e vamos limpar isso. Aí a gente trabalhou essas limpezas. Joel do céu, à noite eu via bichos comendo, como se fosse, sei lá, um saco de trigo. E eu via ratos, bichos comendo aquilo. Eu pensava, meu Deus, aquilo é minha sobrevivência. Aquilo é Nossa, olha só. eu vivo daquilo. Como? E eu ficava agoniado, mal. E eu pegava uma vassoura e ia bater nesses ratos. E os ratos faziam o quê? Começavam a voar e vinham me atacar. Aí eu pensava assim no sonho, não, rato que voa, pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo, né? Mas aí eu comecei a entender as camadas de limpeza, né? As camadas de limpeza das crenças relacionadas ao dinheiro, na minha sobrevivência. Então, como eu acho que tive que trabalhar desde muito cedo, tive que assumir muita responsabilidade muito cedo. Depois, sistemicamente, né, com a constelação, fui entendendo que me coloquei muito no lugar de Salvador. Um amadurecimento muito precoce e isso Ficou acabou também muito no lugar do pai ausente. do pai né? ausente, exato. Eu tinha muito isso, sabe, Jó, de falar, de querer preencher o lugar dele, né, pra minha mãe. Então eu tinha um discurso muito assim, minha mãe, eu vou te dar tudo, eu vou te ajudar, eu vou te oferecer tudo o que você precisar. Então, aí começou, a alquimia começou a revelar, ela descortinou tudo isso, né? Do meu lugar, do meu tamanho dentro da minha família, das crenças que eu talvez ficava carregando, de muito nesse lugar de só sobreviver, só trabalhar, porque era a história dos meus ancestrais, né? Minha mãe foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira, sabe? Muito. Enfim, então a alquimia, ela me virou do avesso mesmo. E aí ela me conectou muito com a minha essência, eu sinto, assim, com o meu escorpião de casa 10 assim, tipo, o alquimista, o trabalhador mesmo, que vai trabalhar tudo isso. Então, ela e juntou com o meu primeiro retorno de Saturno. Eita, os Que aí. 29. Aí foi tiro, porrada e bomba, né? Não foi um negócio assim, vamos dar uma despertadinha, vamos melhorar um pouquinho. Não, Não. foi tipo voadora Ou vai, mesmo. ou vai. Ou vai, ou vai. É o pai cobrando a Ou lição de muda ou casa. muda. Eu falo que Saturno é isso, é o pai que vem cobrar a lição de casa. Então era como se Saturno estivesse falando, e aí? Né? Tá feliz com o que você tá fazendo? Tá se sentindo realizado? Tá construindo? E aí entendi que não, né? Então fui honrando, agradecendo tudo que tinha vivido, mas fui abrindo espaço para receber essa Sim. versão minha nova. Me diz uma coisa, tu tá falando aí, eu fico viajando aqui, né? Hoje em dia, assim, porque sua experiência é muito rica. Eu fico vendo assim, né? As pessoas que estão comigo aqui, elas trazem experiências que tem uma relação muito grande, assim, com uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa, um familiar, um pai, a mãe, o irmão, não sei o quê, com a empresa. Mas, assim, olhando para você e ouvindo tudo aquilo que você está colocando aqui,
a sua experiência tem uma relação muito grande com você mesmo, né? Uhum. Tá lá tua mãe, tá lá teu pai, tá lá teus Sim. irmãos. Mas assim, pelo que você me conta, você tá avançando, assim, você tá vamos dizer, saindo de um caos, mas que é uma coisa muito particular, muito pessoal. Sim. E tem uma coisa do desenvolvimento espiritual nessa caminhada. Sim. Me diz uma coisa, eu fico curioso assim. Hoje em dia, assim, pulando, né? Nesses 11 anos aí, hoje em dia, as pessoas que você atende, né? Você tem consultório, você atende. As pessoas que vêm ao seu encontro, você se identifica com elas? Sim, eu até ouvi uma outra alquimista num vídeo, ela falando que ela recebe muita gente doente, né? Não é o meu caso, Joel. O meu caso são pessoas que querem se desenvolver. Eu atendo muito terapeuta, eu atendo muito pai de santo, sacerdote. Nossa, que interessante. Eu atendo muita gente que está nessa caminhada espiritual, buscando se entender, porque eu percebo que muitas pessoas... Mas espera aí, só pra gente... porque geralmente quando um terapeuta, um alquimista, ele chega para mim e fala assim, eu atendo muito mais pessoas que querem se autoconhecer. Tudo bem, entendi. Até aí eu entendi que você faz isso. Só que é um nicho, né? Sim, sim. São pessoas que querem se autoconhecer, mas elas são espiritualistas, elas são pai de santo, elas estão nessa caminhada que você um dia já esteve nela. Exato, acho que é por isso, né? Por ressonância mesmo, né? Esse público chega pra mim por conta da minha história. Então é como se fosse assim, eu encontrei esse lugar dentro de mim, então vou ajudar a outra a encontrar esse lugar dentro dele. Bem legal isso. Não é? Porque acho que assim, é isso, o curandeiro, né, Joel? Eu gosto desse nome, assim. O curandeiro não é curandeiro do outro, o curandeiro é curandeiro de si. Eu curo todas as questões, minhas questões, né? Eu desperto, eu acesso outros lugares, outros níveis de consciência, né? Porque um problema, uma dor, não pode ser resolvido pelo mesmo nível de consciência que gerou aquilo. Então, quando você cura e desperta aquilo, ajuda outro irmão a curar isso também nele, né? Tem uma coisa assim, Júnior, que eu acho muito interessante dentro desse mundo que a gente vive, né? Como um alquimista. É porque assim, eu vejo que muitos alquimistas, eles atendem pessoas que vão fazer uma diferença muito grande no seio familiar. Uhum. Tem um grupo de alquimistas que atende muita gente que faz a diferença para ela. É um trabalho mais egocêntrico, né? Você ajuda muita gente, mas eles vão fazer um trabalho com eles. Sim. E uma coisa que você está me falando, até assim, você falando, eu fiquei um pouco arrepiado, assim, sentindo algumas coisas aqui, que é essa coisa de você também atender aquele que vai fazer uma diferença no mundo, né? Porque quando você atende um pai de santo, quando você atende um médium, quando você atende um professor, um psicólogo, quando você atende um terapeuta, quando você atende um alquimista, ele não é uma pessoa... Sim, ele vai espalhar num outro nível, né? Isso é muito legal, não é? Sim. Eu fico feliz. Mas eu percebo assim, que muitas dessas pessoas que são também muito buscadoras, né, Joel? Eu percebo que às vezes elas vão acessando muitas ferramentas, mas depois elas têm a dificuldade de integrar, de sintetizar tudo isso, sabe? E o que todas essas ferramentas que estão aqui na minha maletinha, como vou colocar elas? Como eu vou servir através disso tudo? Então aí que entra o meu trabalho, eu sinto que eu vou muito para essa via. Ajudar essa pessoa a entender como ela funciona, sabe? E muitas das vezes, ela nem vai precisar acessar tudo aquilo que ela acha que ela precisa, né? Mas ela mudar a consciência dela sobre o papel dela, inclusive. Porque às vezes a pessoa... Né? Exato, às vezes a pessoa ela tá muito no teórico, né, Joel? Quantas pessoas a gente percebe que ela tem a informação, mas ela não tem o sentir... Ela não tem o servir. A ação. A ação, exato. Quantos terapeutas e alquimistas não ganham dinheiro, não conseguem trabalhar? É uma quantidade absurda. Por quê, né, Joel? Porque às vezes está muito no mental, está muito nesse lugar do ar, da mercurial, que às vezes não consegue dar forma mesmo, né? Trazer para realização, para ação, para vivenciar esse propósito, né? Porque eu acredito que um alquimista, ele nasce alquimista, né? Ninguém se torna alquimista. Eu só, em algum momento, falo, o João agora me falou que eu sou alquimista, tá bom.
Mas o alquimista, ele nasce alquimista, né? Porque eu entendo que eu sou a própria alquimia, né? Sim, E quando eu digo que eu entendo esse nível de consciência que foi trabalhado em mim e ajuda o outro a se trabalhar, é nesse sentido, né? sim. Porque eu fui acordando tudo essa sensação e toda essa coisa que o meu ser já é, e aí eu transbordo isso, né? Então eu percebi que para mim eu também precisei sair desse lugar só da informação, do conhecimento e dar forma, né? É, dar forma, ajudar as pessoas a dar forma, inclusive no meu projeto, nos meus processos, né? Então demorou muito para mim também encontrar esse lugar. Demorou muito para mim reconhecer esse líder espiritual que eu me tornei. Demorou muito para eu poder me entender como líder de uma casa. Demorou para eu entender sobre esse alquimista poder ser super bem sucedido e realizado. Você era eu tava pensando nisso agora, você tá falando, eu tava pensando nisso aí. Você se considera hoje uma pessoa como um alquimista bem sucedido? Sim, em diversas camadas, não só Porque material. eu adoro assim inclusive esse questionamento eu não fiz ainda para ninguém no podcast, você é o primeiro. Porque eu acho assim que isso é um exemplo tão bom, sabe? Porque é isso que eu tô dizendo, né, Joel? Eu entendi e é pertencimento. Você precisa se ver como alquimista. Ninguém precisa te falar que você não é uma coroa, nem um anel que eu vou te colocar e falar a partir de agora você é alquimista. Você precisa se entender e se ver nesse lugar, ocupar esse lugar. Então, Nossa, é muito legal o que você está falando, cara. então eu entendi isso na minha jornada, né? Eu lembro que eu tinha um podcast e fazia entrevistas e eu recebi uma pessoa para gravar comigo e ela era uma mãe de santo. E aí eu fui mostrar toda a minha parte, meu espaço. Eu tenho a parte minha toda espiritual, onde ficam todas as minhas questões espirituais. E mostrei tudo pra ela e eu falava assim pra ela já, ó, não, mas eu não sou pai de santo, viu? Não, mas eu não tenho casa espiritual. Eu tenho um grupo de pessoas que me seguem há muitos anos, que estão comigo, que são filhos da minha casa em algum nível, mas eu não sou. E ela, senhora, sentada, só me observando, e ela disse assim, Júnior, querido, pertencimento. Tome o seu lugar, ocupa seu lugar. E aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu entendia um ancestral falando comigo, através da boca dela. Eu entendia Deus, o divino falando comigo, do tipo, Júnior, acorda. Meu filho, se toca, Nem o próprio assuma. espiritual vai poder fazer isso por você. E eu lembro, Joel, que foi assim, ela foi embora e eu fiquei refletindo. Por que eu venho negligenciando esse lugar? Será que é receio? Será que é vergonha? Será que é alguma crença que me impede das pessoas falarem, o Júnior é um sacerdote, sim. Ou o Júnior é um alquimista, sim. Ou o Júnior é sei lá o quê. E aí eu fui processando isso. Eu lembro do meu primeiro trabalho espiritual após isso. Que eu lembro que até a energia era diferente, até os mentores agiam de formas diferentes. Por quê? Porque eu entendi que eu conseguia acessar esse lugar dentro de mim. Sabe assim? O orgulho é uma coisa tão pessoal, né? É tão bom, né? O orgulho. Porque eu acho que tem gente que confunde, né? E bota aquele orgulho lá fora, né? Como uma coisa da competição. Eu vejo também, Júnior, aí dentro desse assunto nosso, é assim, você, por exemplo, o engenheiro. O engenheiro tem um orgulho de dizer que ele é engenheiro. Sim. O arquiteto. Não é? Mas acho que tem um lance da crença, né, Joel? E a gente, assim, muitos alquimistas, você pergunta o que você faz na vida? Ele dá uma enrolada tão grande, ele dá um giro. Não, porque eu faço muitas coisas. Pra chegar lá e dizer assim, Mas, eu sou Joel, alquimista. quantos dos alquimistas foram silenciados lá no passado? Será que não tem a ver com isso, né? Pode ser, né? O medo, né? O medo de ocupar esse lugar, de dizer... Porque eu acredito que quando a gente verbaliza, é diferente, né? Quando você diz, eu sou. Eu tenho o maior orgulho. Eu também. Mas demora, às vezes, pra gente acessar esse lugar, né, pra Joel? mim demorou. Eu ficava enrolando. Sim. Uma enrolação. E aí, continuando, né, Joel, eu fui transitando muito por outras coisas, assim. Então, aí fui tendo muitos atendimentos, atendendo muitas pessoas, ganhando ali um repertório de atendimentos e aconteceram muitas coisas comigo. E aí eu fui acordando e despertando também minha espiritualidade de outros níveis, né? Então, a cada atendimento, a cada fórmula que eu fazia, eu percebia... Eu acho lindo quando você bota lá no Instagram,
Você fazendo as fórmulas. Sim. Eu acho lindo aquilo. Nossa. Mas é muito mágico, né? É muito especial. Então eu presenciei tanta cura, sabe, dali na minha sala. Eu presenciei tanta gratidão, assim, das pessoas falando, Júnior, você mudou minha vida. Então isso é muito Isso é grande. impagável. Isso é impagável. Por isso que eu disse, quando você diz você se sente realizado e próspero, eu, com certeza, em diversos níveis. E esse é um deles, né? Porque eu também entendo que isso é prosperidade. A prosperidade não está só relacionada a dinheiro, né, João? O quanto a gente está ganhando, mas ao reconhecimento. É esse sucesso, né? Ao reconhecimento, as pessoas. Pode passar 5 anos, quando a pessoa tiver uma dor, ela vai falar o Júnior. Isso é sucesso, isso é prosperidade. Você isso sabe, Júnior, eu tenho Vou ser rápido aqui. Há muitos anos atrás, eu estava numa situação terrível. Eu cheguei assim, na minha primeira separação, onde eu tive assim um rompimento com o meu casamento e com tudo que eu tinha. Porque tudo aquilo que eu tinha se acabou ali. E eu encontrei um amigo, ele do Nordeste, e ele falou para mim assim: "Nossa, Joel, você tá numa situação". Eu digo: "Meu, eu não tenho dinheiro para voltar para casa. Você vai ter que me dar o dinheiro aí do ônibus para eu voltar para casa, porque eu não tenho. Eu vim me encontrar com você aqui, assim, mas eu tô lascado, cara". Falei: "Por que você não vai para minha cidade?" Aí "Mas o que eu vou fazer na tua cidade?" Ele falou: "Vai lá descansar". Eu digo: "Mas eu não tenho condição". Ele falou: "Eu te dou uma passagem de avião". Aí tá, eu quero, eu aceito, eu vou. Mas assim, eu tô sem condição de viajar só. Eu posso ir com alguém da família, assim, com minhas filhas mais velhas, que elas são muito companheiras e estão me ajudando nessa passagem aí. Falou: "Não leve, eu pago o avião para todo mundo". Fui, minhas filhas. Que beleza, não? Era 2 meninas, né? Tinha 14 e 15 anos, elas tinham. Que é a Paloma e a Tainã, né? Tão firme e forte no trabalho. Aí eu fui. Aí ele falou: "Joel, assim, eu posso te ajudar em alguma coisa?" Aí eu falei: "Olha, se você disser a mim que você quer me ajudar financeiramente, eu não quero. Porque assim, eu tenho muita vergonha, cara. Mas se você me ajudar com trabalho, alguma coisa". Eu falei: "Mas o que é que você pretende, assim? O que é que você Quer pode fazer? fazer?" Eu falei: "Eu posso, sei lá, fazer atendimento. E aí você me paga como você pode, ou as pessoas que você me indica". Aí ele: "Quer mais?" Eu digo: "Olha, eu lancei um livro. E eu tô com 500 livros desse". Aí ele falou: "Vamos fazer o lançamento desse livro?" Aí eu: "Vamos". Ele falou: "Porque o livro, né, você atende um é um. Mas se você fizer um lançamento de um livro, né, você Sim, tem sim. assim eu organizo para você. Relaxa aí que eu vou organizar isso aí". Que bênção, E não? que mais você tem assim mais alguma coisa? Eu falei: "Tenho". Eu estava pintando as auras das flores. Aí eu falei: "Ó, eu tenho esses desenhos, essas gravuras". Aí ele disse: "Vamos colocar em quadro e vamos vender? Pelo menos é um dinheiro a mais". Aí eu falei: "Aí tá ótimo". Bom, para resumir essa história, em uma semana eu voltei para essa cidade. Ele organizou o lançamento do meu livro junto com um jornalista, que na realidade era o aniversário desse jornalista, e a lembrancinha foi meu livro. E Olha, tinha 500 convidados. Então foi um livro para cada convidado. já estava escrito, né, já estava tudo E certo, orquestrado. como o cara é um cara assim, que era secretário de cultura e tal, ele fez o lançamento, a festa de aniversário dele, com a exposição de quadros. E praticamente eu vendi todos os quadros naquela noite. Fez um dinheiro. Eu fiz um dinheiro que me tirou o pé da lama. Nossa, salvou minha vida aquilo. E aí, num outro dia, eu fui me despedir dele e assim, agradecer. Falei: "Meu, Que ajuda, né? é". Meu Deus. Aí ele falou: "Joel, olha,
eu só quero que você leve uma coisa com você. A questão não é financeira. A questão não é dinheiro. A questão é prestígio. Você pode não ter dinheiro, você pode, né? Você tem que ter prestígio. Se você Sim. tiver um prestígio, Você chega em muitos lugares. olha o prestígio que é que fez na tua vida. Sim. Então hoje eu vejo assim muitos valores, né, na nossa caminhada, Sim. principalmente na nossa caminhada espiritual, que no começo é sempre difícil, né? Sim. Você cobrar como alquimista, você cobrar como um pai de santo, você Sim. cobrar, e você vai ter que fazer isso, né? Sim. Você vai ter que fazer isso. Sim. Mas isso quando vem acompanhado do prestígio, isso é uma coisa muito boa, né? É. E o prestígio se faz assim, por exemplo, quando eu olho para você, eu vejo que você é uma pessoa que tem prestígio, porque você construiu isso. Sim. Sim. Você não foi lá batalhar, você não fez uma diferença na vida da sua mãe, Sim. né? Tudo Sim. isso construi em você um prestígio, né? Sim. Você hoje é um alquimista que tem conhecimento, experiência, Sim. tem o seu centro, Sim. tem a sua clínica, atende muita gente, mas o que está gravado em você é o prestígio de ser um alquimista. Porque a gente precisa se ver nesse lugar, né, de Então, novo, né, e aí você falando de se ver, desse orgulho pessoal, eu vejo que é exatamente isso que constrói um prestígio. Quando você diz, eu sou um alquimista. Eu sou. Eu sou é muito forte, né, João? Dizer eu sou alguma coisa. Nossa, Isso que eu digo, cuidado com o que você coloca na frente do eu sou. Eu amo, Né? sabe? Eu amo. Eu amo assim quando uma pessoa me pergunta, mas o que é você? Quem é você? O que é que você faz? Eu digo, eu sou um alquimista. Exatamente. Mas o que é um alquimista? Eu explico o que é um alquimista. E eu vejo você muito nessa caminhada, sabe? Você foi adquirindo um prestígio e isso é muito bom. Mas você sabe que demora também, acho, né, Joel? Para isso também. É uma porque conquista, não é? é o tempo, eu acho que é o tempo também, né? O amadurecimento. Eu lembro que eu tive um caso aqui para contar, né? Assim, eu tive uma médica que chegou para passar com uma profissional do meu espaço. Eu tinha uma equipe e ela estava para passar com essa profissional. E aí me chamam na sala dela, Joel. Pegando o link do que você tá dizendo, né? E aí eu cheguei lá e falei, oi, ela falou, ela tá passando mal, você consegue ajudar ela? Porque todo mundo já sabia que eu trabalhava com florais, com N coisas, mas eu talvez até nem confiava tanto no que eu fazia naquele momento. Foi bem no comecinho, né? Eu tava começando, primeiros meses de curso de alquimia. E ela, Joel, médica, racional, cética, não acreditava em nada e não acreditava, obviamente, no quê? Na alquimia, nos florais, né? Tipo, pra ela é coisa de gente meio riponga, né? E aí eu disse pra ela assim, o que você tá sentindo? Ela falou, eu tô há 8 dias sem ir ao banheiro. E eu falei, interessante. Me fale mais. Ela falou, eu já tomei tudo que você pode imaginar, já passei, no 4º dia passei com um amigo que é especialista em intestino e nada resolve. E ela tava, Joel, literalmente enfesada. Sim. A pele dela tava até contra a cor. Ela tava irritada, ela tava chorando, Nossa. porque ela devia estar com cólica, Intoxicada. né? A gente sabe o quanto isso é pesado, né? E eu disse assim, se eu preparar uma fórmula, você toma? Ela falou, qualquer coisa, se você me ajudar, eu tô. Joel, eu não lembro exatamente o que foi que eu coloquei nela, mas eu chamei tudo que eu tinha ali de sabedoria minha. Sentei, peguei um pouco de água e coloquei vários sutis ali na água dela. Porque eu não tinha composto, não tinha meus kits grandes, né, os mais avançados. Eu tinha o kit Primos. Se eu não me engano, eu tinha o kit Primos, eu acho. E aí eu fui intuitivamente, porque também nem conhecia tudo que tinha ali no Primos ainda, porque pra quem não sabe, o Primos são 99, né? Sim. Flores. E aí fui eu assim, ó, com o copinho, todo feliz. Bebe. Com a minha bruxaria, com a minha alquimia ali. E sua confiança e também. E a minha confiança, exato. Porque, Joel, naquele momento foi tão maluco, porque eu sabia que o que eu tava dando pra ela ia resultar. Tanto que sentei, coloquei do lado dela e falei, toma, eu já volto. O que eu fiz, Joel? Fui no banheiro, passei um cheirinho
Pra deixar um ambiente bem gostoso pra Sim. receber ela, porque eu sabia que o que ia Nossa, dar. mas foi efeito imediato. Joel, deu acho que 10 minutos. Ela Meu foi pro Deus. banheiro 10 minutos depois de tomar a alquimia. E ficou lá acho que uns 40 minutos no banheiro. Só sei que a profissional nem conseguiu terminar de atender ela, teve que atender a outra que já estava na sequência e depois terminou ela. Só sei que a gente ficou, eu e a profissional, assim, esperando, né? Ela sair do banheiro pra ver o que ela ia falar, né? E ela disse assim, o que você me deu? Eu disse, não importa. Importa que resultou, né? Ela falou, meu Deus, o que é isso? E você vê, uma pessoa que nem acreditava. Nem acreditava. Né? E pisciana, viu, Joel? Pisciana, que tem toda uma sensibilidade, perdida, né? mas tava totalmente o Sim. quê? Somatizou, constipada em literalmente. diversos níveis, né? Aí eu falei pra ela, olha, é importante entender que a alquimia não funciona assim, não é como tô com dor de cabeça, toma remédio pra dor de cabeça. Seria legal que você viesse pra você fazer uma consulta, pra gente entender o que tá acontecendo, o que tá gerando, né? Porque a gente pensa de uma forma muito mais ampliada, né, Joel? Sobre não somente um sintoma. E enfim, e assim foi. Corta para 20 dias depois, a irmã dela entra em contato comigo e me conta a história da sobrinha dela, né, da filha da irmã. A sobrinha dela ficou 6 ou 7 anos congelada lá como embrião. Como já era embrião, né? Não era só o óvulo, era só transplantar para a mãe. E aí a mãe decidiu fazer, né, essa inseminação, enfim, engravidou. No processo da gravidez, Joel, ela teve muitas intercorrências. E teve que fazer uma cirurgia no abdômen, no rim, se eu não me engano, com a menina dentro da barriga. Então a barriga dela foi aberta durante a gestação. E aí o alquimista, ele tá conversando com uma pessoa, ele já tá fora. Viajando. Ele já tá em Nárnia, né? Ele já tá criando fórmulas na cabeça dele. E eu pensei, meu Deus, eu fico imaginando o nível de trauma que essa menina deve ter, né? E aí, mas por que ela trouxe essa menina pra mim? Porque a menina já tinha 6 anos de idade e nunca tinha dormido uma noite inteira. A menina nunca dormiu durante uma noite. Com 6 anos de idade. Então, durante a noite, ela acordava muitas vezes. Ela não conseguia ter um sono reparador, tranquilo. Então, ela era extremamente estressada, nervosa, agredia, enfim. E eu também disse, posso preparar uma fórmula? Aí eu falei, então, preciso que você traga a mãe, né? E aí, a mãe chegou, fiz toda uma anamnese ali, fiz toda uma investigação para entender e fiz a fórmula. A menina também, 10 dias... passou a dormir. Dormi, assim, como nunca tinha dormido. Em 6 anos de vida. Né? E a mãe falou assim pra mim, Júnior, como que eu não conheci isso antes? Como que eu não dei isso antes pra ela? E eu disse, olha, eu entendo que tudo chega no momento certo, né? Talvez só hoje você tenha condições até de vivenciar a própria alquimia. Porque eu também entendo isso, né, Joel? As pessoas precisam também estarem prontas em algum nível. Porque a alquimia, ela vai mexer com você. E ela vai mostrar as sujeiras, ela vai desentupir o ralo, né? Ela vai mexer muito com você. Então, talvez somente hoje você tenha condições de viver isso. Tu atende mais homem ou mais mulher? Mulher, né, João? Todo esse processo terapêutico espiritual, assim, 80% é mulher, se não até mais. Né? Os homens vêm chegando para a alquimia, para a constelação familiar, para os assuntos espirituais, mas eu percebo que o homem ainda é mais racional, tem uma certa resistência com esses movimentos, né? De falar sobre as suas dores, né? A mulher não, ela já é mais aberta naturalmente. Então, meu público naturalmente é mais mulher, né? Tu tem algum caso lindo para contar? Eu tenho muitos casos. Eu adoro, por exemplo, trabalhar limpeza de pai e mãe, né? A limpeza das serpentes, para mim, não tem nenhuma pessoa que passe comigo que não tenha feito limpeza de pai e mãe. Você se identifica com essa coisa do passado? Não é necessariamente, mas né, Joel, que você imagina, eu fui estudar constelação, eu fui pra Umbanda. O que é isso? Tudo isso é ancestralidade, né, mesmo. Então, e eu entendo... E essa mistura de sangue que você carrega também. Né? Exato. E eu entendo que não tem como que a gente querer resolver algumas questões sem olhar para algumas outras que estão lá atrás. Essas informações que estão armazenadas ali no seu campo, que enquanto você não olhar para aquilo, não tem como você querer desenvolver outras. A pessoa quer evoluir, mas tá encralacada lá com a mãe. Tu acha que, por exemplo, a gente fazendo esse tipo de trabalho assim, quando você avança nessa consciência de você dizer assim,
eu vou trabalhar meus antepassados. Uhum. Você vai interferindo também em todo mundo que está ligado a isso, não? Que está Com vivo, que está... certeza, porque você é um desdobramento de tudo isso, né? Imagina, você é uma continuação e um desdobramento, você é um fractal deles todos, né? Então, por isso que eu acredito que essa informação está registrada totalmente em você. Então, não tem como não trabalhar limpeza de pai e mãe, né, com uma pessoa. Então, eu falo, olha, para mim, para o meu espaço, eu normalmente inicio com uma limpeza de pai e mãe. Porque a gente costuma dizer isso, né, Joel, alquimicamente. Não fez limpeza de pai e mãe, não fez nada, né? Não adianta dar um astrológico, não adianta eu dar qualquer floral mais avançado se a pessoa ainda tá ali, né? Eu falo que não adianta você gastar com um perfume, passar um perfume maravilhoso, caríssimo, se você não tomou banho. Então eu vou dar banho, vou colocar essa pessoa embaixo do chuveiro, falar, se limpa primeiro, né? Até para você poder receber. Porque são tantas informações que vêm dentro de uma fórmula, né? Que se você não tá limpo, vamos dizer, aquilo vai, você Não vai entender, né? não, vai embora pelo xixi, né, Joel? Aquilo, o corpo não vai nem entender aquela informação, porque é isso, é como um sinal muito elevado, 5G num aparelho antigo, velho. Então tem que estar coerente, né, a essas informações. Eu fico pensando, assim, você me contando toda essa experiência, eu fico pensando muito assim na cura, né? Quando você falou, não, eu não atendo tanta gente doente, né? Uhum. Mas na realidade você atende muita gente com tantas feridas, né? Sim, sim. É que não é, talvez, elas não estejam no físico, né? Não estejam com esse físico tão São feridas de gritando. alma. Exato, porque eu entendo que meu lugar tá aí, né? É ali que eu navego bem, né? Então, essas dores ancestrais, pra mim, eu amo trabalhar com isso. Tu atende em Jundiaí, tu tem uma clínica, tu tem um quê em Jundiaí? Isso, eu tenho um espaço que se chama Espaço Consciência Consciência Luminosa, Luminosa. aonde tem todos os meus trabalhos. Tem meus grupos de constelação familiar, tenho meu É um espaço. espaço grande. São Que várias legal. salas. Então eu tenho a minha sala, que é o meu laboratório, que é onde eu faço as fórmulas, enfim, onde eu atendo as pessoas de alquimia. Acho lindo ali. E é você onde eu faço também a fazendo leitura do assim. mapa, né? Porque o meu carro-chefe é mapa. Então não importa o que a pessoa vai fazer comigo, eu faço a leitura do mapa dela ou tenho o mapa dela ali aberto. Mesmo que a pessoa vai fazer uma constelação comigo, eu entendo que mapa o mapa tá ali. Então, tem a minha sala, eu tenho uma sala de terapias que eu também faço com reiki, terapias xamânicas. Tem minha sala de constelação familiar, enfim, é um espaço grande. E aí, Tem onde alguém também que trabalha lá contigo ou não? Não, eu trabalho Você- sozinho. Isso é outra coisa que a alquimia fez comigo, né, Joel? Eu tinha uma equipe de 9 pessoas. É uma figura. E aí eu comecei eu me lembro que você mandar tinha... beijo pra todo mundo. Eu lembro que você tinha uma equipe. Nós eu éramos, lembro disso. nós éramos em 9 pessoas. então hoje você tá só. Eu trabalho sozinho, então eu que faço A minha consciência agenda. luminosa é só sua. Isso. Eu tenho pessoas que me ajudam, por exemplo, nas minhas edições, em questões assim, né? A equipe que tá por trás, né? Isso, mas não de atendimento, Não- né? não à Não frente, atendendo. né? Isso, então eu que cuido e entendi nesse lugar que fazia muito mais sentido pra mim, né? Como eu disse, sou Sim. uma pessoa bem livre, então essa coisa de tem o quê é complicado, né? Ah, Então eu fui... Mas é tão bom, né? Essa É um liberdade. caminho sem volta, né, João? É. Então eu fui encontrando esse lugar, né? De estar feliz trabalhando sozinho. Porque também demorou muito pra eu fazer esse desmame, sabe? Desapegar, né? O desapego, né? É, Difícil, né? Ô Júnior, e tu, por exemplo, se eu quiser, essa pergunta eu faço para todo mundo. Aqui quem assiste o nosso Alchemicast já sabe que eu vou falar isso aqui repetidas vezes. Se eu quiser marcar uma consulta contigo, Uhum. Então, eu tô em todas as redes sociais como Consciência Luminosa. Consciência Luminosa. Isso. Então tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no É TikTok. sempre esse nome. Isso. Consciência Luminosa. Isso. E lá Tudo tem junto. Isso. E lá tem o link que já manda direto para a pessoa fazer agendamento, né? Na minha bio do Instagram, a pessoa já clica lá, ela já é direcionada para poder falar diretamente comigo. E tu atende todo dia? Todo dia, todos os dias. É mesmo. Então aí são muitas coisas que eu acabo desenvolvendo e atendendo, né? Mas o mapa astrológico e a alquimia não falta, né? Sim. Porque é o que eu mais vejo resultado também, né, Joel? Assim,
São muito tempo, né? Vivenciando isso. Enfim, então eu fico até surpreso muitas vezes. Ainda, né? São tantos anos, né? Sim. Você imagina, eu me formei em 2019. Então, eu já tenho um bom tempinho aí e eu vejo a cada cliente, né? A cada feedback, a cada retorno. Eu tive um caso agora recentemente de uma pessoa que tá fazendo limpeza de pai e mãe, né? Da limpeza das serpentes. E aí, nossa, tá fortíssimo, assim. Porque daí eu também já fiz uma constelação com ela. Então eu vou trabalhando em diversas camadas que eu sinto que dá pra mexer, né? E assim, as respostas estão muito lindas, assim. Então, mas a limpeza tá sendo bem profunda, né? Então, essa pessoa mesmo, ela trazia muitas travas, muitos traumas com o pai, abusos, né, sexuais. E aí, conforme a gente foi limpando, principalmente quando a gente trabalhou ali a serpente solar, né, o pai, aí mexeu com o chakra básico dela, a um nível, Joel, dela ter hemorragia, de ter muito coágulo, ela descartando o coágulo mesmo. Mas é como uma limpeza mesmo, sabe? De provavelmente que devia estar meio encrostado ali, né, nessa região de chakra básico, né? Que a gente sabe que chakra básico é essa relação ancestral, é pai, né? Então, eu fico muito, quando a pessoa fala, ela fala, desculpa falar sobre isso. Eu falei, não, eu quero ouvir tudo, né? Sim. Porque a alquimia, ela se vai... revela, né? Eu falo que às vezes você não precisava dizer nada. Aí a cura começa aí. A Quando ela pessoa se começa revela. a falar tudo naturalmente. E eu falo também, né, Joel, que a cura começa com a decisão, né? Quando a pessoa fala, vou fazer um processo, né? Ali já começou um nível de cura, porque já existiu um movimento que a pessoa teve que fazer para acessar esse lugar. Muito legal. Não é isso? Então, é isso. E aí, agora, como cereja, né, Joel? Eu fui fazer uma formação e uma iniciação xamânica. Que aí foi outra coisa muito interessante que eu sinto que veio também de dos seus ancestrais indígenas, né? E veio de encontro o povo com tudo ancestral. e com o próprio alquimista, né, Joel? Porque ali não deixa de ser, né? Porque a gente entende que a alquimia não é só a flor. É o mineral, é a raiz, é as pedras preciosas, né? é a natureza de uma forma integral. Os 4 elementos, é tudo, né? E aí, nessa iniciação xamânica, eu te fiz fiquei 10 dias aqui em São Roque, né? Lá no Instituto do Rex Thomas, que é um amigo que se tornou um amigo muito querido. E aí, isso também trouxe para o meu trabalho um outro lugar, né? Porque daí fui fazer essa formação, muito aprendizado, tive as minhas experiências com a ayahuasca, que aí eu fui conhecer o Júnior e o meu trabalho num outro nível, numa outra dimensão. Então eu simplesmente me via o Júnior fazendo fórmula e eles me mostrando numa outra perspectiva o como eu posso acrescentar nesse trabalho, sabe? Com outro olhar, com um olhar mais ampliado, mais espiritual, mais sensível. Muito legal. E aí vira uma loucura, né, João? E a pessoa, aí quando ela vai te buscar, quando ela vai te procurar como um terapeuta alquimista, né? Uhum. Você oferece tudo isso para ela. Não, João. Hoje eu entendo que é muito o meu sentir, assim. Eu sinto... Você decide ali na hora, Exato. é o momentum, né? Como eu falo para a pessoa que se ela tá muito sem saber o que fazer, ou quando ela chega, eu falo de fazer o mapa astrológico. Que é o primeiro lugar para mim, para eu conhecer essa pessoa. Saber quem é que tá ali na sua frente. Para trazer ela mais para perto, para entender aquele universo, né? E aí define eu vou um caminho. definindo, exato. Que legal. Até o próprio mapa, né, Joel? Eu tive uma experiência tão linda que acho que cabe muito trazer aqui, né? A gente fala tanto sobre o mapa ser o desenho do céu, ser a foto do céu no momento que você nasceu. E alquimicamente a gente entende que aquela foto é a gente mesmo, né? E aí eu recebi assim de uma como uma mensagem que é o seu Brasil. Que é o teu mapa, na verdade, é a sua geometria sagrada. Sim. Não é? E aí quando eu ouvi dessa forma, eu pensei, nossa, geometria sagrada. Existe um desenho ali. E esse desenho é você, né? Você sabe uma coisa interessante? Você tá falando uma coisa para mim aqui e quando eu fiz agora o projeto do Fluxus Contínuo, o projeto do Fluxus Contínuo eu tive uma surpresa.
no meio do projeto, entendeu? Uhum. Para mim, o projeto foi uma grande surpresa, assim, em termos de aprendizado. Sim. Nossa, João Dias, assim, é meu guru, né? Sim. Hoje ele é meu guru. Mas, assim, quando eu comecei a fazer os primeiros kits, vieram buscar as flores na Amazônia, porque o kit vai ter flores de árvores que têm 400 anos, que tem 70, Imagina quanta memória ali, né, 80 João? metros de altura. E quem foi lá buscar a flor lá do Apuí, da Sumaúma, foi um ancestral que para eu explicar para ele que eu queria que ele fosse lá em cima buscar a flor, demorou, Sim, porque ele não sim. sabia nem do que eu estava falando. É uma experiência. E quando eu terminei, o John Dee falou, pronto, o projeto está pronto. Mas agora, esse projeto, ele está vinculado a uma estrutura onde esses vidros vão ter que repousar, não pode ser em caixa quadrada. Aí eu já falei, uai, é uma novidade isso aí para mim, né? E aí eu entendi porque é que eu faço tanto orgonite, aquelas coisas redondas que eu adoro, né? Sim. Porque o que era para chegar aí, entendeu? Porque eu não sabia muito o sentido de você ter um orgonite. Eu sei que funciona, mas assim, hoje eu entendo sob um outro olhar, né? Como você fala. Sim. E aí ele falou, olha, é o seguinte, quando eles decidirem trabalhar com fluxos contínuos, então você vai fazer essa oferta para eles, e aí eles vão mandar para você os dados deles, porque eu quero que você crie, eu vou te ajudar, uma assinatura. Aí eu não estou entendendo, né? Assim, como assim uma assinatura? Você vai trazer os dados do seu alquimista, você vai criar com tudo aquilo que você tem no seu laboratório e toda a sua experiência alquímica, eu vou te ajudar, principalmente com tudo aquilo que é meu, né? Sim, sim. Eu vou fazer um desenho. Aí ele pegou um mapa e ele começou a traçar com a régua os ângulos do Sol e da Lua. Olha que coisa doida. Meu, e aí nasce a sua assinatura. Que É uma coisa lindo. tão escandalosa, É um entendeu? escândalo, como você disse. É um escândalo, porque eu olho para mapa, eu vejo o mapa, a gente fica tão Sim. íntimo de um E tão mapa, né? natural, né? Mas você sabe que o mapa, ali dentro, ele revela Tudo. uma assinatura do alquimista. Sim. E aí você traça ali os ângulos, é uma geometria sagrada. É. E aí em cima de onde cruza ali as linhas, então é aquela casa, é aquele signo, é aquele planeta. E aí eu faço a fórmula do Júnior Moura e você vai ter uma assinatura onde toda vez que você fizer o fluxo contínuo, você tem que assinar. Entendi. Entendeu? Entendi. Com aquela informação que Com tá... aquela informação você vai assinar. Então você vai pôr no máximo 3 gotas na fórmula e o teu paciente vai levar aquilo com a tua assinatura. Ele falou para mim, você sabe que não existia a palavra alquimista. A palavra alquimista é medieval, é nova, é de 1700. Sim, sim. Era artista. Ah, era artista? Era. Olha, não sabia disso. Era. A alquimia não chamava alquimia. Então nós éramos artistas. Eram Se fizesse- artistas e a alquimia era a arte. A arte. Quando uma pessoa estava doente, dizia, ó, chame o A artista. arte de curar, né, João? Só que na época, como teve o movimento muito do Renascimento, então aí era o artista e se confundia, né? Chama o artista, aí chegava lá o Michelangelo, mas peraí, o Michelangelo ele não atende Sim, doente, sim. ele só pinta. Então aí nasceu a palavra alquimia, Sim. nasceu os alquimistas, porque até aquele instante eram artistas e eles praticavam a arte. Que lindo. E aí ele usou essa história, ele usou essa imagem para dizer, o artista, quando você pinta um quadro, você não assina? Sim, Então, muito sentido, né? na alquimia você tem que assinar. Que incrível. E aí você falando dessa geometria sagrada, eu hoje, nossa, eu tenho um outro entendimento, né? E você sabe, Joel, que eu recebi essa informação, né? Eles me mostrando, né, esse desenho, né? O que você tinha tudo ali que você precisava
para compor a experiência Joel, para compor a experiência Júnior. Então aquele céu tinha tudo que você precisava. Tudo que você talvez não vem repetindo, que não está indo bem, tudo que você vai precisar para compor essa experiência. Então ali é a sua geometria. Mas você sabe que eu percebo que tem muitas pessoas que não falam sobre isso. E foi uma coisa que chegou para mim enquanto alquimista e me transformou muito, Joel. Porque eu percebo que as pessoas não falam muito sobre um grande alquimista, que é Jesus. Com certeza. Não é, Joel? E eu digo assim que ele era muito bom de laboratório. Ele enfiou o dedo lá na água. Não, e aquilo virou um quando a gente vinho. fala de tornar o chumbo em ouro, é como ele sempre tornou e despertou a consciência do outro, né? Às vezes só a presença dele já modificava né, o nível de consciência tanto daquele que espaço. se você, né, eu fui evangélico, a família inteira é evangélica, e uma das coisas que me chamou a atenção na infância, quando eu fazia escola dominical, era porque uma vez o pastor, né, porque Jesus cura, Jesus é o curador, Aí eu olhei para o pastor e disse, pastor, mas eu acho uma coisa, eu tinha o quê? Uns 8 anos, 9 anos. Uhum. Eu falei, eu tenho uma coisa assim que eu fico pensando, eu queria que o senhor me explicasse. Por que que várias passagens de Jesus, ele fala assim, eu não te curei. Foi você mesmo que se curou. Né? Foi a tua fé, né? A tua fé te curou. E eu queria que o pastor me explicasse, se ele não conseguiu explicar. Né? Sim. Que ele queria dar o poder a Jesus, né? Sim. Mas assim, o tempo inteiro, quando ele está curando, ele está sempre fazendo questão de dizer, a tua fé te curou. Por isso que eu achei isso incrível, né? Por isso que eu gosto da palavra também curandeiro, né? Assim, o curandeiro, porque um alquimista não deixa de ser um curandeiro. Sim. Mas não necessariamente que eu estou curando o outro. Eu acho que quando você vai fazendo essas curas, né, Joel? Porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa tomar muita fórmula para depois passar a fórmula. Então a gente precisa limpar as nossas águas. Porque eu acho que é o despertar mesmo. Exato. Né? E aí você ajuda o outro a encontrar esse lugar. Isso, eu penso assim, sabia? Exato. Curou você, vai ajudar o outro a encontrar esse lugar dentro dele. Porque às vezes você vê uma florzinha como essa, tem um poder. Não, ela é só um instrumento desse poder, né? Porque o poder está com você, né? Sim. Você vai usar só esse instrumento aqui para despertar a cura, a transformação, a mudança do chumbo em ouro, não é? E quando você diz eu sou um curandeiro, eu sou um alquimista, é isso. Isso tudo se revela até no ambiente em que você está. Então, através do seu hábito, através da sua postura, através do que você diz, você está alquimizando. Não é, Joel? Aquela coisa. A alquimia acontece em diversos níveis, né? O cara chega a dizer, só tá aqui perto de você. Já é maravilhoso. Eu já me sinto muito bem. Só porque, né? Eu já sonhei com você, você estava me tocando, você estava me curando. Sim. Isso é muito comum, né, Joel, da gente receber. Não é? Sim. Então é uma coisa muito legal. Júnior, já conversamos aqui mais de 1 hora, foi hoje. Hoje o tempo voou com você. Mais papo bom, né? Ai, que delícia. Nossa, vamos fazer mais. E os diretores, nossos diretores aqui nos bastidores, que vocês não estão vendo, mas eles estão aqui, eles propuseram, inclusive, para a gente, depois desse podcast, fazer visitas, ir lá no teu espaço da consciência luminosa, para que a gente também possa fazer algum trabalho lá. Sim. E eu gostaria muito disso. Lindo. Ir lá, conhecer, gravar. Eu quero sentar naquela sala que você fica fazendo aquelas gotinhas suas lá, que eu acho aquilo... Vai ser recebido e acolhido com muito amor. Quando você faz aquilo, nossa, me dá uma sensação tão estranha, porque parece que eu tô com você ali. Mas quando eu fico vendo ali no Instagram, você vê que eu sempre faço comentários, né? Eu sempre faço um comentário, porque eu sinto a sua presença, mas é eu estando lá. Sim. Não é você estando cá, é eu estando lá, entendeu? Mas a gente entende que nós estamos conectados, né, Joel? Eu acho lindo. Nós estamos conectados o tempo todo. Aquilo mexe comigo, sabia? Quando você está fazendo aquelas gotinhas, assim, aquilo mexe comigo. Eu gostaria que você até fizesse mais. Sim. Porque aquilo tem um impacto. Eu acho que aquilo dá um impacto, assim. Sim. Né? Diferente de uma pessoa estar só falando, eu atendo, não sei o que. Sim. A gente falou aqui, né, como é, né?
Gente, eu falei aqui com o Júnior Moura. O Júnior Moura é essa criatura, né? Que nos, nos presenteou aqui com essa experiência dele, uma experiência de um alquimista hoje de sucesso, não um sucesso pelo financeiro, pela sua clínica, pelo seu espaço, não. É um Sim, sucesso de uma pessoa que se supera. sim. A cada dia, você vai conversando aí comigo, eu vou vendo um filme aqui, você contando a sua história, desde Que foi se alquimizando, né, João? desde uma criança, né? Porque quando você estava É, falando de 13 anos, juro por Deus, eu estava sim. aqui olhando para você, vendo, Imaginando isso. não, eu estava vendo, Sim, eu sei como você era sim. quando você tinha 13 anos, você contando Mudei bem aquilo. pouco, viu, João? Então, nossa, incrível. Você falando Sim, para mim, eu sim. te vendo com 13 anos. Eu acho Que isso bom. incrível, essa experiência. Você conseguir Sim, passar sim, essa coisa. Você está transbordando isso, né? E eu estou sim. enxergando isso aqui em você. Que bom. E eu fico muito feliz, muito mesmo, muito feliz, muito emocionado. Estou aqui muito emocionado, Também. inclusive, de ver um alquimista de sucesso. Sim, De ver. E não é esse sucesso, sabe, que tá aí sim, no Instagram, no Face. Não tem nada a ver com aquilo. sim, É um sucesso interior. Você me passa isso, sim. sabe? Por isso que eu contei a história do prestígio, Sim. sabe? Porque eu acho que você conquistou isso. Obrigado. Você conquistou. Obrigado. Esse sucesso, esse prestígio, essa coisa do ser um ser Sim. que faz a diferença na vida de muita gente. Ô, querido, gratidão. Eu honro muito você, celebra a tua vida, viu? E agradeço muito por tudo que recebi de você. Muito Porque eu obrigado. também, se sou o que sou hoje, eu também devo a você Muito em algum nível, obrigado. porque você me ajudou a chegar até aqui. Muito obrigado. Então, obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Júnior, ali olhando para aquela lente ali, eu queria que você encerrasse aqui o nosso papo. Então, eu acho que faz parte da cura o desejo de ser curado, né, Joel? Eu acho que são tantas curas que a gente precisa fazer na gente o tempo inteiro, porque cada hora, cada fase, a gente tem um desafio que chega, né? E que precisa disso. Então, eu acho tão lindo quando a gente investe na gente, entende o quanto a gente é sagrado, quanto a gente merece esse cuidado, né, interno. Então, o que eu indico, o que eu falo diariamente nas minhas redes é sobre isso. Invista em você, tomando um floral, fazendo os seus processos, olhando para você, olhando para suas dores, porque isso com certeza vai contar muito daqui para frente. A gente está no momento do planeta que pede que a gente realmente aprenda a olhar de outra forma para quem a gente é, para o que a gente quer fazer a partir de agora. Saia dessa coisa automática, sobrevivência e vai encontrando em você esse divino, né? Então, que a gente possa, a partir de hoje, a partir de sempre, ir reconhecendo e redescobrindo, relembrando essa divindade que a gente é. Muito Né? bem. Obrigado, Lindo. então. Muito obrigado, Júnior. Eu Nossa. agradeço. Ai, foi encantador estar aqui com você. Obrigado. Gente, obrigado. Vocês que estão aí do outro lado. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, muito mais, né, do que um bate-papo, porque aqui a gente passa não somente a palavra, não somente, a gente passa experiência, Sim. né? Quando ele fala, ele está falando dele, ele está falando de tudo aquilo que ele viveu, e eu estou aqui instigando para que ele nos conte mais. Então, muito obrigado, Júnior. Foi um Gratidão. prazer e a gente vai se ver agora lá em Jundiaí, Isso, ó. tá? Então, beijos Combinado. alquímicos. Obrigado. E até a próxima semana.